Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição do Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 3, agora vou ler os versos 13 a 20, onde Jesus vai explicar essa parábola. Aí ele lhes disse: vocês não entendem esta parábola? Como então entenderão todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Estes são aqueles onde a palavra é semeada junto do caminho. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra que foi semeada nos corações deles. De forma semelhante, estes são aqueles semeados na área pedregosa. Logo que ouvem a palavra, a recebem com alegria. Mas como eles não têm raiz em si mesmos, são temporários. Quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo caem fora. E estes são aqueles semeados entre os espinhos. Eles ouvem a palavra, mas as preocupações desta era, a sedução da riqueza e os desejos exagerados por outras coisas entram e sufocam a palavra e se torna infrutífera. E estes são aqueles semeados na boa terra. Tais pessoas ouvem a palavra, abraçam ela e produzem fruto, dando 30, 60, até 100 por um. Até aí, a explicação da parábola dos solos, que eu digo, mas do semeador, como estamos acostumados. Agora queremos ver o problema da semente no caminho. O caminho era batido pelos pés e, portanto, o solo era compactado e qualquer semente que caísse não iria ter jeito. Você sabe que o semeador, no caso, ele estava jogando a semente assim com a mão e, com isso, então, a maior parte da semente iria cair no solo preparado, mas alguma semente caía aqui e ali e tal, como Jesus explicou. Agora, o problema, no caminho, aí não tem jeito, então a semente fica totalmente exposta, está aí pedindo o pássaro, e os pássaros não vão perdoar. Só que aqui é Satanás. Agora, atenção, por favor, atenção para a explicação do Senhor Jesus. Satanás vem e retira a palavra que foi semeada nos corações deles. Satanás pode invadir o coração. Está aqui, palavra de Jesus. Eu digo que esta declaração pode ser considerada uma continuação que foi dada no verso 27 do capítulo 3, logo atrás, que a gente comentou hoje mesmo. O Senhor Jesus declarou que é impossível roubar os bens de Satanás sem primeiro amarrá-lo. Está lá. O uso de ninguém, que é genérico, parece deixar claro que ele enunciou um princípio geral. Não foi só para eles, é para nós também. E como devemos interpretar os bens? Quer dizer, roubar os bens do valente ou do homem forte. Os bens, como assim os bens dele? No contexto, ver Mateus 12, versos 22 a 24, Jesus tinha liberado alguém de um demônio que causou cegueira e imundez. E nos seus comentários, os próprios escribas e fariseus incluíram outros casos onde Jesus expulsou demônios. Parece claro, pois, que os bens são pessoas que estão debaixo do poder de Satanás de uma forma ou de outra. Assim, temos a mesma verdade essencial que é declarada em Atos 26 e verso 18. Temos de neutralizar o poder que Satanás tem sobre uma pessoa para que ela possa ser salva, inclusive. Aliás, se você não está lembrado de Atos 26, eu acho bom a gente ler, porque seria demais esperar que você lembrasse desse texto, né? 26
e 18. Você se lembra que Jesus voltou do céu para pescar Saulo de Tarso a caminho de Damasco. E agora, muitos anos mais tarde, diante do rei Agripa, Paulo está falando como aconteceu. Então, Jesus, ele pergunta: quem é Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, ele, no verso 17, ele diz: eu estou te mandando para os gentios. Agora, atenção. Para lhes abrires os olhos e das trevas os trazeres de volta à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados. Quer dizer, é preciso alguém dar um jeito no poder de Satanás primeiro, para que a pessoa possa, inclusive, receber remissão. Você quer uma explicação bem detalhada, está neste livro, ou também os artigos no meu site. É isso, Atos 26 e 18. Temos que neutralizar o poder de Satanás sobre a pessoa. Mas o que é que Satanás faz na pessoa que nos obriga a nós amarrá-lo? Eu entendo que encontramos a resposta em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, mas vamos começar pelo verso 3. Agora eu vou ler versos 3 e 4 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 também. Aí onde o nosso evangelho tem sido mesmo encoberto, tem sido encoberto para os que estão sendo desperdiçados, entre os quais o Deus desta era tem secado as mentes dos descrentes, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Fecha aspas. O texto afirma claramente que Satanás, quer dizer, o Deus desta era, se ocupa cegando as mentes dos descrentes quando eles ouvem o evangelho, para que não entendam, para que não fiquem convencidos, para que não se arrependam e não se convertam. Está aí. Esta é uma verdade terrível, a mais terrível no mundo, ao meu ver, pelo menos. É o seguinte: o inimigo, Satanás, tem acesso às nossas mentes. Acesso no sentido de que ele tem o poder, ou então a capacidade, para invadir as nossas mentes, quer pela introdução de pensamentos ou por obstruir o nosso raciocínio. O Senhor Jesus declarou esta verdade no texto que acabamos de ler. Satanás vem e retira a palavra que foi semeada nos corações deles. E, no texto paralelo em Lucas capítulo 8, verso 12, Jesus acrescenta as seguintes palavras: para que não se salvem crendo. Está aí, palavra do Senhor Jesus. Notar que a palavra já está na mente ou no coração da pessoa. Mas Satanás vem e invade a mente e retira essa palavra. Eu confesso que não posso dizer exatamente como essa invasão do inimigo funciona. Talvez ele provoque algum tipo de bloqueio mental, mas o efeito prático é que a palavra se torna sem efeito, como se a pessoa nem tivesse a escutado. Outra vez, 3% dos manuscritos trazem neles, em vez de no coração deles, como estão assim as versões modernas, enfraquece o texto. Quem quiser uma explicação maior, já disse, pode ou ver este livro, ou então o mesmo conteúdo está no meu site, você pode ler com calma. Eu dou uma explicação bem detalhada a respeito da problemática toda da demonização e o que nós podemos fazer a respeito, e assim por diante. Vamos voltar então agora aqui a explicação que o senhor está dando a respeito da parábola. Vem agora a vez
da área pedregosa. Alguma semente cai onde tem pedras, aí não tem solo. Aí Jesus diz, essas pessoas, que essa semente representa, as pessoas que recebem a palavra com alegria. Mas como eles não têm raiz em si mesmos, são temporários. Surgindo tribulação, perseguição, aí eles caem fora. Observar, por favor, que tanto no caso da área pedregosa como no caso dos espinhos, a semente germinou. Houve vida. Agora vamos aos espinhos. Olha, gente, como isto aqui é atual. As preocupações desta era, a sedução da riqueza e os desejos exagerados por outras coisas entram e sufocam a palavra e se torna infrutífera. Isso aí não é o retrato perfeito de muitos crentes? As nossas igrejas não estão cheias de crentes desse tipo? Você vê o estilo de vida dessas pessoas, é a mesma coisa do mundo. Se você fosse julgar pelo estilo de vida, é a mesma coisa. Você nunca iria imaginar que fossem crentes se fosse julgar pela maneira que eles levam a vida. Aí. As preocupações dessa era, aí é dinheiro, posição social, ser bem visto, riqueza. Jesus avisou, é difícil um rico entrar no reino, porque a riqueza corrompe e também escraviza. Você começa a depender da riqueza e não de Deus. Aí então desejo exagerado para qualquer outra coisa. Qualquer coisa em exagero se torna negativo. Ninguém pode viver sem água, mas água demais mata. Ninguém pode viver sem comida, mas comida demais também mata. Se você abusar de qualquer coisa necessária, que nem comida tal, ou sono, ou enfim, abusou, você vai levar consequências negativas. É o caso, desejos exagerados. Agora, quanto à semente que cai na boa terra, você vê que Jesus, tem semente que dá 30, tem semente que dá 60, tem semente que dá até 100 por um. Eu vinculo esse texto às primeiras cartas aos Coríntios, capítulo 3, e versos 11 a 15, que eu vou parar para ler agora. Isso aqui eu julgo ser importante o suficiente que vale a pena a gente parar aqui para ler. Eu vou ler. Eu estou lendo aqui a versão fiel, 11 a 15, capítulo 3, a 1 Coríntios. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ele chega chamuscado, passa raspando. Vamos voltar aqui. Eu digo que a primeira vez, quer dizer, a interpretação principal, isso aqui tem a ver com obreiros e o trabalho deles dentro da comunidade cristã. Mas me parece muito claro também que aplica-se igualmente às nossas vidas particulares, uma vez que você é de Jesus, porque aqui fala de construir em cima do fundamento único que é Jesus. Então nós, uma vez pertencendo a Jesus, devemos construir as nossas vidas em cima desse fundamento que é o Senhor Jesus e a obra que Ele fez, a vitória dele e o nosso relacionamento com Ele.
certo? Então, a questão aqui não é se você é ou se não é de Jesus. A questão é como é que você vai fazer uso de tudo que Deus colocou na tua mão. Todas as tuas habilidades, as suas capacidades, os seus talentos, os privilégios que te cercam por causa de onde você nasceu, enfim, etc. Tudo isso é mordomia e tudo isso leva a prestação de conta. A gente vai ter que prestar conta de tudo que a gente recebeu. Agora, alguém crente que nem o dos espinhos, quer dizer, alguém que se preocupa com a cultura do mundo e as coisas do mundo e aquela coisa tal, ele não está realmente construindo para o reino. Tem outro texto, acho que aqui mesmo, 1 Coríntios, acho que 10, 30 por aí, diz que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Exatamente a questão. O que a gente fizer para a glória de Deus, aquilo se transforma em ouro. Por quê? Porque a glória de Deus é eterna. A glória de Deus é eterna. Então, qualquer coisa que a gente fizer de fato para a glória de Deus, como a glória de Deus é eterna, então isso se transforma. Isso vai para o céu. Isso vira ouro, prata, enfim. Agora, o que a gente fizer visando as minhas ideias, os meus desejos, os meus quereres, as minhas ambições, não levando em conta os interesses do reino, lamento, isso aí é feno, isso aí é palha. Agora, existe até a expressão fogo de palha, não? Mas você já presenciou um bom e bonito fogo de palha? Você já viu? Rapaz, é impressionante. Se tiver aí, basta tocar fogo, é para já. Fica um pó fino. 30, 60, 100. Rapaz, você sabe que tem crente que vai, se salvar 5% vai ser sorte. Quer dizer, não está fazendo nada, então não vai sobrar nada. Como aqui fala, se a obra se queimar, verso 15, então esse aí passa chamuscado. Passa raspando. Agora, convenhamos, é melhor chegar chamuscado do que nem chegar, convenhamos. Mas, se pela graça de Deus eu vou chegar, eu não quero chegar chamuscado, eu quero chegar, assim, com algum galardão, enfim, etc. Eu quero ter algum ouro, alguma prata para colocar aos pés do Senhor Jesus. Não chegar nu e cru, perdão, me desculpe a expressão. Agora, eu sou obrigado a confessar, lamento que não vou, eu mesmo não estou produzindo 100%, eu não estou salvando 100% da minha vida porque, lamento muito, não estou levando tão sério assim. Se eu conseguir salvar 90%, eu vou ficar muito satisfeito. Mas tem pessoas que vão aí 70, 60, 50, 40, 30, sabe-se lá. Pronto. Onde eu estava mesmo? Ah, sim. A explicação aqui da parábola. 30, 60 e até 100 por 1. Era isso que eu estava tentando explicar. Eu tenho um artigo inteiro no apêndice, chama Fogo Adora Palha. Você querendo ver mais, está lá. Agora, vamos à candeia. São os versos 21 a 25. Ele lhes disse também, agora vocês sabem, é por isso que eu disse lá atrás que a explicação da parábola foi depois. Porque a parábola aqui, a candeia, fatalmente Jesus pronunciou, ele ainda no barco, sentado ali, falando. Então, isto aqui seguiu provavelmente a parábola do semeador. Ele lhes disse também, está aí a palavra, também, porventura, alguém traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma caixa ou de uma cama?
Antes não é para ser colocada no seu velador, porque não há encoberto que não possa ser exposto e nada tem nada tem sido escondido, a não ser para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí ele disse-lhes: prestem atenção ao que vocês ouvem. Com a medida com que medirem, será medido de volta a vocês. E a vocês que ouvem, mais será acrescentado. Porque ao que tem, mais lhe será dado. E do que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Deixa eu explicar o que seria essa tal de uma caixa. No verso 21, ninguém coloca debaixo de uma caixa. A referência é a um recipiente em que cabia uns 8 litros. Poderia ser uma caixa, uma cesta ou uma bacia. Dizia mais respeito à quantidade de coisa que cabia do que ao material do recipiente. Poderia ser, já disse, caixa, enfim. Só para deixar claro, que você vai achar traduções diferentes. Alguém vai dizer bacia, alguém vai... Tudo bem, não tem problema. Podemos ficar sabendo que se tudo não ficar exposto aqui na Terra, mas durante a prestação de contas, tudo vai ficar exposto, tudo vai ficar revelado, tudo vai ficar dito. Agora, o verso 24 a 25 tem verdade aqui que diz respeito ao nosso crescimento espiritual e nós aqui precisamos entender o que Jesus está dizendo, como é que a coisa funciona. Vejam bem, estou voltando agora ao verso 24. Prestem atenção ao que vocês ouvem. É questão de prestar atenção, não meramente deixar o som bater no tímpano, não. Temos que prestar atenção naquilo que estamos ouvindo. Com a medida que medirem, será medido de volta a vocês. Em outro evangelho, tem um contexto maior, mas eu entendo que aqui é Deus. Quer dizer, Deus está atentando para o nível do nosso esforço. A medida do nosso esforço, do nosso empenho. Até que ponto a gente está se esforçando, está se empenhando, está investindo. Que essa medida, a gente fazendo pouco, nós vamos receber pouco de volta. A gente fazendo muito, vamos receber muito de volta. Isso eu digo do próprio Deus. Às vezes funciona cá embaixo também. Mas neste momento eu creio que é Deus que está sendo referido. A vocês que ouvem, lamentavelmente, e aqui faz diferença, lamentavelmente, menos que 2% manuscritos gregos de má qualidade, omitem a vocês que ouvem. Assim está na nova versão, a linguagem atualizada, aquela turma. Ora, essa frase se vincula ao que segue. Verso 25. A vocês que ouvem, é essa questão, se nós estamos ouvindo ou não. Aos que ouvem, se você está ouvindo, quer dizer, você está prestando atenção, se você está levando a sério, aí mais será acrescentado. Por quê? Você está medindo mais, você vai receber mais. Verso 25. Por quê? Ao que tem, mais lhe será dado. Do que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que eu digo aqui, a resposta, a explicação que eu dou é esta. Ficar parado espiritualmente não é uma opção disponível. Ou crescemos, ou perdemos. Ou subimos, ou baixamos. Eu digo que o crescimento espiritual é algo como andar de bicicleta a aclive acima. Você está subindo. Um aclive. Não tem que ser muito, mas um aclive. Só que essa bicicleta não tem freio. Aí então, ou você pedalando, você parou, não tem freio.
Você parou, então, o que vai acontecer? Não tem freio? Fatalmente, você vai voltando. É aclive, você vai voltando. E se você persistir, você acaba perdendo até mesmo o que tinha. Isso, convenhamos, não é bom. Até o que tem lhe será tirado. Como mesmo Jesus disse, quem tem ouvido para ouvir, é bom ouvir.